Alô, você, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Arival Cast. Esse que tem sido aí um dos melhores ou dos piores podcasts das nossas redes sociais. E hoje, vocês já sabem, meu nome é Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e tenho o privilégio de, com a equipe aqui, fazer esse trabalho com o intuito de informar, de edificar, de trazer informações e trazer debates sobre temas relevantes. Hoje nós estamos aqui com o tema Os Desafios da Liderança. Isso Fala, mesmo. Fernanda, e aí? Hoje a gente trouxe em pauta esse tema que é super importante, né? A gente fala sobre os desafios da liderança atual e também porque, recentemente, a gente tem visto uma série de notícias sobre diversas igrejas, sobre diversas figuras importantes de pastores com denúncias problemáticas. Então, a gente vai abordar esse tema aqui à luz das Escrituras, ouvir um pouco a palavra do pastor também a respeito disso. Tá Vamos bom. lá? Vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente começar. Perfeitamente. Então, primeiro, Oni Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência virtual, digital, no YouTube. É uma empresa séria que trabalha com alta tecnologia, que pode tranquilamente orientar você, né, conectar a sua marca, né, com o seu público. Então, se você é pastor, se você é empresário, qualquer área, se você quer entrar nesse mundo do YouTube, você tem que procurar esses irmãos aqui da Oni Big Media. A sede fica em Belo Horizonte. Hoje é uma das empresas referências no mercado nessa área de inteligência digital. Também a Tenda Criativa. É uma agência de marketing e audiovisual. É aqui de São Paulo, é uma turma jovem e esse pessoal, eles são especializados, né, em marketing digital. Então, se você que é empresário, que é pastor, se você quer desenvolver essa área de marketing digital, procure essa turma, esses jovens aqui da Tenda Criativa. Também você que é pastor, você precisa divulgar o evangelho, divulgar o seu trabalho, a sua igreja, através das redes sociais. Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atuando no mercado há mais de 20 anos, esse pessoal é sério, são cristãos e eles atendem empresas, comércios e prestadores de serviço. Altamente confiável, né? É uma empresa que tem crescido no mercado justamente pela sua credibilidade e pelo seu trabalho eficiente. Então, se você está precisando de um escritório de contabilidade sério, eficiente, procure o nosso pessoal ali da Porte Contábil, tá bom? Se você quer nos ajudar a custear aqui também a produção desse podcast, e sendo um dos nossos patrocinadores, por favor, entre em contato conosco, tá bom? Aproveita aí e assine também no meu canal do YouTube, né, Arival Dias Casimiro, e também no Instagram, Arival Dias Casimiro também, tá certo? Vamos lá. Isso mesmo, não se esqueça de se inscrever. A gente estava olhando os dados esses dias e tem muita gente que assiste a gente, pastor, e ainda não está inscrito. É assim, acredita? Então, tem que se inscrever, apoiar aqui o trabalho. Ajuda e tem que fazer aquele negócio da mãozinha lá, dar o joinha. Dá o curtir. Curtir Clica os lá. vídeos, isso ajuda no alcance e ele aparece para mais pessoas ainda. Então, é uma forma de a gente abençoar mais vidas através desse recurso. Beleza? Beleza. Pastor, esse é um tema que está até um pouco delicado de falar ultimamente. E eu queria entender o que o senhor pensa a respeito disso. Como que pode ter pastores que são, né, já foram tão relevantes, que ficam conhecidos realmente por conta do seu ministério, pela pregação fiel das Escrituras, e em um determinado momento vem à tona, ou isso muda, né? A gente não sabe ao certo se as coisas estavam escondidas e vieram à tona, ou se aconteceu alguma coisa realmente a mente, ganância, né? Alguma coisa em relação a isso, a pessoa se corrompe. E a gente vê claramente também, pastor, pregadores, pessoas usando passagens isoladas da Bíblia para defender fundamentos da cabeça, sabe? Para fundamentos próprios. Veja bem, essa questão dos escândalos, né, no ambiente religioso sempre existiu, existe e sempre existirá, né? Faz parte do processo da história da propagação do Evangelho
Hoje, com a mídia, né, e principalmente com as redes sociais, a coisa veicula com maior rapidez. E também todo mundo fala, todo mundo opina, né? Mas as questões dos escândalos, né, envolvendo pessoas religiosas sempre existiu, né, e sempre vai existir. Então a gente não deve se escandalizar pelo fato de acontecerem esses fatos, né? Agora, no ambiente evangélico, né, é muito perigoso porque as pessoas começam, né, guardando princípios, vivendo princípios, ensinando princípios, e depois, às vezes, com o passar do tempo, ganhando uma dimensão maior de publicidade, de influência, as pessoas elas acabam caindo, né, em ciladas, em escândalos, etc. Há igrejas que nascem pequenas, depois elas se tornam denominações, né, um grupo forte, e depois as pessoas, principalmente a liderança, né, com essa cultura de celebridade que nós temos, com essa questão do consumismo, com essa questão de poder influenciar a vida das pessoas, e isso, de uma certa forma, sobe para a cabeça. E a pessoa, então, acaba desvirtuando o ministério, né? O grande princípio que a gente aprende na palavra de Deus sobre liderança é que a gente deve começar bem e terminar bem, né? Fala-se que de cada 10 líderes na Bíblia que começaram bem, somente 3 terminaram bem. Então, 70% ficaram no percurso, no caminho, né? Então, você pega, por exemplo, o Salomão, né, que é um exemplo clássico, que ele começa muito bem e depois termina, no final da sua vida, escrevendo um livro como o livro de Eclesiastes, completamente assim amargurado, né? E a sua vida também, a sua liderança completamente desacreditada. Então, isso aí, Fernanda, nós vamos conviver com isso até Jesus Cristo voltar, né? E ele fala claramente, a Bíblia não esconde absolutamente nada. Os escândalos existirão, né? A própria Bíblia coloca lá que é necessário que hajam escândalos, né? Para que a verdade venha à tona. E não somente isso, mas a igreja ela passa por essas fases, né? De crise espiritual, de momentos de ápice espiritual, muitas vezes de crise espiritual. Então, isso aí é natural. Então, a gente não deve se escandalizar com isso, né? A gente se decepciona, porque a gente, às vezes, cria expectativas, etc. E, às vezes, de onde a gente menos imagina, né, aparece lá um problema sério, atitudes dos bastidores, né, envolvendo família, envolvendo dinheiro, envolvendo relacionamento interno dentro das igrejas. Então, essa é a minha opinião, né? Eu já estou aí com 38 anos de ministério, já vi muita coisa, né? E nós temos, né? Se você me perguntasse assim, o que fazer, né, como líder, a gente tem que guardar o coração mesmo, de tratar o coração da gente. É muito difícil. O ministério e a liderança espiritual, ela só permanece na liderança quem realmente tem um chamado de Deus, tem uma vocação de Deus, porque a gente trabalha com expectativas irreais, a gente trabalha sob pressão, a gente trabalha, de uma certa forma, naquela expectativa de ter resultados. A gente trabalha com o sobrenatural, que não depende da gente, a gente depende de Deus, né? Então, há componentes na liderança espiritual que você não encontra em outro tipo de liderança, né? Sim. Então, é muito difícil. Sem contar que a liderança espiritual ela se dá no meio de uma batalha espiritual. Porque quando você fala de um escândalo aí, uma igreja que vem bem, né, vai bem, está trabalhando, está crescendo, está influenciando. E quando acontece o escândalo é porque justamente os líderes, eles são alvos, né, de Satanás, eles são alvos porque quando você
destrói a vida, a família de um líder, então aquilo tem um efeito dominó que vai, né? Como tem acontecido aí com agora esse assunto que tem circulado muito no nosso ambiente evangélico aí, né? De uma determinada denominação. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Os líderes, eles precisam, de uma certa forma, prestar conta, né? Uns para os outros, ter essa questão da avaliação, da motivação sempre, da intencionalidade. Quer dizer, a gente tem que estar sempre autoavaliando o nosso trabalho e a nossa liderança. E também as motivações do coração. Isso é muito importante no ministério. Quando você fala, por exemplo, hoje em igreja evangélica, você tem hoje um supermercado de igrejas evangélicas, né? Você tem as igrejas históricas, né? Como presbiteriano, batista, metodista, luterano, e a gente tem que estar mantendo a tradição histórica, mas, ao mesmo tempo, nos inovando para poder alcançar as novas gerações. Sim, né? Sim. Tem aquelas igrejas pentecostais, né, históricas, que eu chamaria assim, como a Assembleia de Deus, e outras aí como a metodista wesleyana e outras, né, que são já igrejas pentecostais históricas. E você tem as neopentecostais, né? Essas neopentecostais, elas surgiram no final do século passado, né, nos Estados Unidos, quando se juntou a questão da religiosidade com o marketing religioso. Então, são igrejas que criam produtos, né, muitas vezes, produtos espirituais, para atender um nicho de mercado. Então, o trabalho é todo feito em cima do marketing para ter o resultado, né? E o fiel, ele é um consumidor, e os serviços que a igreja oferece são produtos. Então, isso aí isso é bastante claro quando você faz uma análise do discurso, que você pega hoje, principalmente o discurso religioso. Agora, apesar de tudo isso, né, de todas esses problemas que nós temos, e hoje surgindo muitas igrejas independentes, né? Pessoas estão na igreja presbiteriana, saem e montam um ministério pessoal. O cara está na Assembleia de Deus, sai e monta um ministério pessoal. Isso tem se multiplicado, né? E isso, de uma certa forma, tem um lado bom, porque o evangelho, de uma certa forma, está crescendo. Você diz, não é o verdadeiro evangelho, é o falso evangelho. Não, eu não quero nem discutir isso. Eu estou falando que no Brasil hoje, os evangélicos, eles representam uma parcela significativa da população, por causa do trabalho que é feito através dos anos, né? Através aí e há muita gente séria trabalhando na divulgação do evangelho, trabalhando na área de ensino, trabalhando na área de comunicação, como nós estamos aqui fazendo, né? Então, a igreja evangélica tem crescido realmente, né? E nessas igrejas independentes a gente também tem um lado ruim, né? Que eu diria que parece que fica meio solto, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Pois é. O senhor acha que é assim? Eu tô falando besteira? Não. Porque quando você faz parte de uma denominação, você tem a prestação de contas, você tem o estatuto, você tem, né, tudo certinho. Sim. Lá, o que pode, o que não pode, regras. E essas independentes, eles criam o próprio, né? O que é bom em determinados aspectos, né? Mas... geralmente, é difícil você falar isso, mas quando você está num sistema histórico como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, você está ligado a uma convenção. A Igreja Presbiteriana é uma igreja confessional, ou seja, ela crê num conjunto de doutrinas e aquilo ali vai gerar a unidade da igreja, né? Então, se você crê no que eu creio, nós estamos juntos. Se você não crê, então procure outra igreja, né? Então, a confessionalidade ajuda nessa questão da unidade. E também o sistema de governo. O sistema de governo presbiteriano, ele é um sistema conciliar. Você tem desde o conselho da igreja, depois tem o conselho dos pastores, que é o presbitério, né, pastores de igreja, depois tem o sínodo e o Supremo Concílio. Então, não é uma hierarquia, porque o sistema presbiteriano é de baixo para cima, o sistema calvinista, de baixo para cima, né? O sistema episcopal é de cima para baixo. A base do sistema
presbiteriano, conciliar, começa justamente na igreja local, né? Então, isso aí fica tranquilo. Por exemplo, eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu tenho no conselho da igreja 14 presbíteros. O meu voto é igual ao dele. Então, quando a gente vai discutir uma matéria e votar, a gente vota, né? E ali a posição da maioria passa a ser a posição da igreja, né? Você tem, por exemplo, no sistema presbiteriano, a questão da administração local é feita pelo conselho, os pastores não se envolvem, eu não me envolvo, e nenhum pastor se envolve diretamente com a questão financeira da igreja, né? De pegar o recurso, de manipular o recurso, não. O conselho é quem elege lá o tesoureiro, é o conselho que aprova um orçamento e destina as verbas para os vários ministérios da igreja. Então não existe essa possibilidade de eu, Arival, tomar conta da conta da igreja, sair com um talão de cheque do bolso. Não existe isso no sistema presbiteriano. Isso, de uma certa forma, protege a gente. Sim. A gente tem um prolabore, lá no final do mês deposita, desconta o imposto de renda, você paga tudo. Então, isso ajuda. Nessas igrejas aí que praticamente o cara é dono da igreja, né? Ele cria, às vezes, um estatuto lá, e o estatuto praticamente diz que o patrimônio é dele, né? Ele é quem movimenta tudo, ele é quem decide tudo. Então, é um sistema mais empresarial do que eclesiástico, né? Então, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana mantém ainda uma respeitabilidade justamente por conta dessa forma de ser, né? Uma igreja confessional, uma igreja conciliar e uma igreja missionária, né? Esses 3 pontos, para mim, são os pontos fundamentais do presbiterianismo. E é muito interessante porque a gente tem a tradição histórica, né? Se você pegar a Reforma, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, Reforma mais de 500 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que veio dos Estados Unidos no ano de 1859, você tem mais 165 anos de história. Então, é uma folha de serviço prestado, né, às pessoas, às famílias e principalmente à nação brasileira. Sim. E o que acontece também quando a gente tem esses escândalos é uma parcela aí dos cristãos que meio que se revoltam, né? A gente vê bastante isso nas redes sociais, né? Ai, agora... Como se... Não quero mais falar que eu sou crente, porque esses crentes só nos... Sabe? Uma fala meio de decepção mesmo. Porque os crentes só fazem coisa errada, só dão decepção, aí vira aquela coisa, né? Olha. Como que a gente pode lidar com isso de uma forma saudável e também aconselhar esses que ficam abalados mesmo, né? Imagina as pessoas... Acontece um escândalo, né, dentro das suas próprias igrejas, até por uma admiração e uma inspiração muito grande que existe na figura desses líderes, né? Sim, sim. A questão toda que a gente precisa... eu sei que é difícil falar isso, né? Porque dependendo da igreja, as pessoas elas se reúnem em torno do líder. E todo líder pode cair. Sim. Aqui é o seguinte, a Bíblia fala que quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. A Bíblia diz que somente Deus é poderoso para nos guardar de tropeços, né? Então, a gente precisa depender da graça de Deus para exercer a liderança. Agora, o que eu falei, as pessoas elas também criam expectativas irreais. As pessoas acham que os pastores eles não têm defeito, eles não têm problema, eles não têm lutas. Então, acaba passando por esse tipo de decepção. Agora, do ponto de vista bíblico, viu, e teológico, vou dizer uma coisa aqui para você. O verdadeiro crente, ele jamais deixa de ser crente. Tá certo? Porque nós cremos na doutrina da eleição, sim, sim. Nós cremos na doutrina da conversão produzida por Deus, né? E quem segura o crente na igreja, na fé, é o próprio Deus. Então, a nossa perseverança não depende da minha persistência pessoal, humana, mas é algo que Deus nos segura, nos sustenta, de tal maneira que, ainda que eu caia,
eu me levanto, ainda que eu passe por crise, eu nunca, jamais apostatarei da minha fé. Está na moda hoje, né? E aí você pega hoje nas redes sociais esse negócio de desigrejado, de gente decepcionada com a igreja, né? Gente que foi abusada espiritualmente, né? Gente que foi manipulada porque também não teve o discernimento bíblico da palavra de Deus. Então, isso aí vai acontecer. E a gente não pode desanimar, né? Na época em que Jesus viveu entre nós, né? Se você olhar para o sistema da religiosidade judaica, na época, com os sacerdotes, os escribas e os fariseus, o sistema estava todo corrompido. Mas tinha gente crente lá dentro também. Tinha gente séria fazendo a obra de Deus. E você vai ver Jesus batendo mais de frente com o sistema religioso do que com o sistema político mundano, né? Então, isso aí é uma coisa que nós não podemos nos enganar, nos iludir, né? E aí vem o foco nosso é Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós devemos olhar para Jesus como o autor e o consumador da nossa fé e perseverar, nos desembaraçando de todo tipo de pecado, de tentação e indo para frente, entendeu? Uhum. E eu acho, por exemplo, acontece esse fato, né, que você está citando aqui, que está aí na mídia essa semana, isso daqui uns dias vai cair no esquecimento. Aí nós vamos ter outros fatos, né? Sim. E sem contar, né, que hoje a imprensa secular, a imprensa, ela pega muito pesado, né, com a igreja evangélica. Assim, há uma satisfação mórbida de divulgar os pecados da igreja, os escândalos da igreja, né? E é tão interessante que as pessoas no ambiente evangélico que mais criticam quando acontece um negócio desse são aquelas pessoas menos comprometidas com a obra de fato, certo? Eu vejo aí os comentários, eu vejo aí os podcasts aí de alguns falando sobre religião. O pessoal não tem compromisso, não tem envolvimento com a igreja local, eles não estão envolvidos com a causa mesmo, né? Falar mal, levantar os pecados, a podridão, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Prazerosa para alguns, né? Mas a gente precisa guardar o coração, né? Guardar a mente. E aí eu falo, quem é que você assiste, né? Quem é o seu líder espiritual? Quem é que está fazendo a sua cabeça, do ponto de vista aí, alimentando a sua fé, né? O seu conhecimento? Porque quando a gente trabalha esse assunto do conteúdo da fé, isso é muito importante, porque eu digo que é fundamental. Quando você se alimenta da Bíblia, da palavra de Deus, né, do conteúdo bíblico, a própria Bíblia tem um poder transformador, tem um poder de nutrir a mente e o coração daqueles que estão sendo alimentados. Então, nós precisamos tomar cuidado, não somente com o conteúdo, mas com quem está ensinando esse conteúdo. Será que a pessoa tem autoridade para isso? Será que essa pessoa ela tem... Quando eu falo de autoridade, não é somente credibilidade, mas uma chancela, um reconhecimento. Por exemplo, né, Fernanda, na igreja presbiteriana, para uma pessoa ser ordenada pastor presbiteriano, ele tem que fazer o curso de 4 anos de teologia, ele tem mais ou menos 1 ano probatório também, que é a licenciatura, ele é acompanhado por um tutor, né, e toda a vida dele é avaliada em todos os aspectos. O tempo inteiro? Sim, porque nos presbitérios nós prestamos relatório anual, além do relatório que você presta na igreja. Então, é diferente. E o que acontece no mundo evangélico hoje aí é que a pessoa, ele está aqui, como nós estamos conversando aqui, vamos abrir uma igreja? Vamos. Né? Aí vai na contabilidade, pega um estatuto,
aprova o estatuto, faz uma assembleia, uma ata, registra cartório, tira o CNPJ. E aí, como é que essa igreja vai funcionar? Então é o seguinte, eu vou ser o bispo, você é a bispa. Né? Porque ninguém quer ser servo, já tem que ter um título, assim, um status quo espiritual, né? A turma não basta ser pastor, tem que ser bispo, tem que ser apóstolo, né? E agora tem que ser até serafim ou querubim, né? Patriarca, aquele negócio todo. Então, esses títulos, eles são dados pelas próprias pessoas, eles se autodenominam isso. Quando você está numa igreja histórica, esse processo de você se tornar um pastor, ser ordenado pastor, isso é feito pelo presbitério, por um concílio de pastores, entendeu? Então, erra. A gente falha, mas a possibilidade é muito menor, né? E você vê, às vezes a gente vê na televisão e agora nas redes sociais, o sujeito se dizendo apóstolo, ou pastor, ou bispo, alguma coisa assim, e quando você vai ouvir o conteúdo do ensinamento da pessoa, não tem nada de teológico, né? São, às vezes, princípios de coaching que as pessoas usam, faz uma mistura, né? Torce as escrituras. Por exemplo, o pastor presbiteriano, ao pregar, ele não pode fugir do texto bíblico. Então, ele vai pegar o texto bíblico e vai fazer aquilo que a gente chama de exegese, aplicar os princípios da hermenêutica, né? Vai trabalhar as línguas originais, tanto Antigo Testamento do hebraico, Novo Testamento do grego. E aí o conteúdo da sua mensagem está ali. Ele não tem... O pastor presbiteriano, ele não tem autonomia no que ele vai pregar. Ele tem que pregar só a Bíblia. Uhum. Somente a Bíblia. Então, não adianta eu querer fazer uma campanha, campanha do céu na terra, e vamos fazer aqui, você vai... Tá, campanha da chave da casa. Isso não faz parte do discurso, né, e da prática das igrejas presbiterianas, batistas, igrejas sérias, né? Assim, no sentido de ter um compromisso com a palavra de Deus. Então, eu estou falando isso aqui porque quem é que você está ouvindo, né? O que você está ouvindo tem conteúdo bíblico? Você usa as escrituras como sua regra de fé e prática? Você usa a sua Bíblia para questionar aquilo que as outras pessoas estão ensinando? Então, um dos princípios nossos da reforma é somente as escrituras, né? Então, sim, esse é um ponto fundamental que dá todo o embasamento do discurso, da pregação, do ensino nosso presbiteriano. E nós, como crentes, uma vez que você vai para uma igreja, conhece um ministério sério, que prega a palavra de fato, depois se você vai em uma outra que dá aquela desviadinha ou fala, né, igual o senhor estava falando, não faz isso, de ficar só no texto, de fazer todo um discurso e usar só um versículo ali para dar a base no que ele está falando. Você não consegue. Sim. A mente começa a filtrar, você já fica... mas calma, não é bem assim. A nossa atração é a pregação da palavra. Sim. Então, não adianta você ter porque a turma hoje está apelando muito pro físico do pregador, né? Os pregadores hoje estão todos sarados, né? Bronzeados, tatuados, né? Roupa justa e tudo. Então, isso para nós, isso não vale absolutamente nada, né? Porque nós somos servos da palavra de Deus, né? É a palavra que edifica a igreja, é a palavra que gera o crescimento da igreja. Então, o seu compromisso é ensinar e pregar a palavra. Então, as outras atrações não existem, assim, né? De querer atrair o que vai trazer as pessoas para a igreja, a palavra. Jesus Cristo, ele diz assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem ao estranho. Então, a verdadeira ovelha de Jesus ouve Jesus falar pela Bíblia, pela palavra, e segue a palavra, entendeu? Sim. Então, um conselho que eu dou para você, que está aí todo decepcionado, pastor, não tem mais igreja, os escândalos, não. Teve, na época de Cristo, quantos falsos cristos, e vão aparecer falsos cristos, falsos evangelhos. Está previsto no sermão lá, profeta de Jesus, né, que por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará no final dos tempos. Então, tudo que a gente está vivendo hoje está na Bíblia. Né? E Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele diz que a gente tem que ter discernimento, porque há muito lobo com pele de ovelha. E ele diz, pelos frutos conhecereis. Né? Pelos frutos, pelo comportamento, pela conduta, pelo ensino. Né? Por aí. Uhum. Pastor, uma característica, acho que muito importante, que até o senhor já comentou, acho que diversas pregações assim que eu ouvi, é sobre a questão da humildade e do ser servo, né? De ser servo, né? Que os líderes estão ali primeiramente para servir. Como isso interfere na liderança? O senhor acredita? E o pastor tem 38 anos de ministério, né? Essa é uma das características que eu destacaria aí no senhor, a humildade. É porque você não me conhece. Imagina, não. O pastor tá no meio de todo mundo. Ele sai lá do púlpito e desce, abraça e beija e brinca com as crianças. Veja bem, quem define o que é a igreja é o próprio dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então, houve um episódio lá onde os seus discípulos estavam disputando entre eles quem seria o primeiro, né? E ele então chama os discípulos, olha, no mundo aí fora, né, nas instituições humanas, existe a competitividade, um puxando o tapete do outro, um querendo ser melhor do que o outro, mas aqui no reino de Deus, se alguém quer ser o primeiro, que sirva. Né? Então, a liderança, o conceito de liderança de Jesus é servo. E quando você fala da palavra servo, não tem que ter soberba, porque o servo, quando Jesus fala do servo, e ele fez aquela cerimônia lá, que não lavou os pés dos discípulos, lá, você lembra? Lá João capítulo 13, ele quis mostrar ali que ele, sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos. Ele diz, olha, então, se eu, sendo o Senhor, fiz isso, vocês devem fazer uns com os outros. Né? E aí entra essa questão da humildade. Não existe. Não existe. Paulo definia a sua glória, ele disse, a única glória que eu tenho é a cruz. Eu me glorio na cruz de Cristo. Né? Porque quem faz a obra é o Senhor. Né? Quem produz os resultados, o Senhor. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, não há espaço para vaidade, e a própria Bíblia fala, né? O próprio Deus diz lá, a minha glória eu não dividirei com ninguém. Então, às vezes, Fernando, esse problema de escândalo que vem da queda, porque a Bíblia diz assim, a soberba precede a ruína. Então, muitos pastores, muitos líderes, eles caem quando eles são tomados por esse espírito de soberba, de celebridade, de achar que a obra não vai sem eles, que eles são indispensáveis para a obra. O único indispensável é Jesus. O único insubstituível na obra de Deus é Jesus. Né? Lá Moisés morreu, chama Josué. Ó, Moisés, meu servo, é morto, eu tenho que continuar. Então, Josué, a partir de agora é com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, não tem espaço no cristianismo, na vida cristã verdadeira, genuína, para soberba, né? Para achar que nós somos indispensáveis, né? Que sem mim a obra não funciona, né? Esse negócio assim, que eu sou importante, aquele negócio todo. Isso aí é muito... bobeira. Nosso coração é muito corrompido, né? Porque, assim, é muito mais fácil você ser soberbo do que ser humilde. Sim, né? sim. Por isso que tem esse constante trabalho e relacionamento com Cristo, principalmente de vocês, líderes, né? O fruto do Espírito. Seria uma boa pergunta para você me fazer, e eu faria para você também. Quais seriam assim, as marcas, né? As características de um verdadeiro líder espiritual? Tá aqui a pergunta. Aí você vai fazer a pergunta? Vamos lá. Aí à luz da Bíblia, né? Eu não estou dizendo que eu vou responder aqui. A primeira coisa que quando você vai trabalhar a questão da liderança espiritual, a primeira coisa que se coloca é a questão da vocação, do chamado de Deus. Né?
não sou eu que me ofereço para fazer a obra de Deus. É Deus que chama os seus obreiros. É Deus que contrata os seus trabalhadores. Então, essa doutrina da vocação, ela está na raiz do conceito de liderança bíblica, né? Paulo sempre começa, Paulo, né, apóstolo de Jesus Cristo, servo. Ele nunca se fez apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado, né, para servir. Então, para mim, esse é o ponto fundamental, uma vocação, um chamado. Deus não trabalha com voluntariado. Deus trabalha com pessoas que ele escolhe, que ele seleciona, que ele chama e que ele capacita, né? Uma segunda característica, que para mim também é fundamental, primeiro vem a vocação, segundo o caráter, né? É muito importante, porque caráter, ou você tem um bom caráter, ou você não tem caráter, né? Caráter são aquelas características que dão consistência e credibilidade para a sua maneira de ser, né? Então, a Bíblia coloca o caráter cristão, né? E aí, quando vai se escolher lá presbíteros e diáconos, tem todas aquelas exigências, e todas elas são exigências de caráter, poucas são de performance espiritual, né? O presbítero precisa ser um homem humilde, hospitaleiro, ele não pode ser irascível, né? Ele tem que ser temperante, e vai colocando um monte de virtudes que formam o caráter de uma pessoa, né? Quando chega na performance, não, que ele seja apto para o ensino, né? Aí entra também, no caso da liderança espiritual, a questão do caráter do ambiente familiar, né? Marido de uma só esposa, que administra bem a sua casa, senão não pode administrar bem Então, a Bíblia, ela tem todo um critério exigente, assim, de estabelecer princípios que são princípios de caráter, daquilo que a pessoa é, né? No seu ser. Então, a vocação, né? Essa questão do caráter, aí eu colocaria a humildade aí, né? Como uma das terceira característica fundamental de um líder, né? Porque quando ele tem um chamado de Deus, quando ele sabe quem ele é, aí não dá para ser soberbo, né? Não dá para ser soberbo, porque se você se autoavalia à luz da palavra de Deus, você sabe que das suas limitações, né, da sua dependência de Deus, isso é muito... para você continuar exercendo a liderança, essa dependência ela é intrínseca no seu chamado, no seu ministério, não tem jeito, né? Outra coisa que eu acho que seria importante nessa questão aí um líder espiritual é a sua capacidade de ensinar, né? de fielmente a palavra de Deus. É o compromisso, né? Compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com o conteúdo da palavra de Deus, né? É muito importante a gente entender isso, né? Assim como o médico ele tem que seguir as leis da medicina, as normas, os princípios para poder ter sucesso na sua profissão. Eu diria que o nosso sucesso ministerial está relacionado à fidelidade a Deus e à fidelidade à palavra de Deus, né? E o compromisso de ensinar essa palavra, porque existe um princípio na liderança que acho que não existe em outras por aí, da liderança cristã, é que nós somos mordomos como líderes. É como se Deus entregasse as ovelhas para a gente e a gente cuidasse e depois entregasse de volta para ele, né? Então, aí você vê a diferença entre um pastor que está na internet e ele não tem compromisso nenhum com as ovelhas, então ele ensina inconsequentemente. Mas se ele é um líder, ele sabe que ele vai prestar conta a Deus, né? Quando Jesus chama Pedro, vem cá, eu vou lhe entregar o cajado aqui, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, né? A minha relação com
com as pessoas que eu pastoreio é uma relação de muita responsabilidade, né? Porque, dependendo daquilo que eu estou ensinando, a pessoa vai assumir uma fé e um comportamento que, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, vai ser reprovado, tanto por Deus como na prática. Como é. Então, tem muita gente hoje afastada da igreja, desviada, machucada, porque justamente caiu na mão de falsos pastores, de falsos líderes, de gente que não tem responsabilidade. E hoje, né? Hoje é interessante, porque quando o cara chega aqui no domingo para ouvir uma pregação nossa, um sermão, participar do culto, ele já ouviu um monte de balela durante a semana, entendeu? E é interessante, porque as coisas, elas trazem, assim, uma coceira no ouvido, né? A pessoa tem interesse de querer novidade. E o Evangelho não tem novidade. O Evangelho, no sentido, assim, da pregação do Evangelho, a mensagem que nós pregamos hoje é a mensagem que Isaías pregava, que Jesus, que os apóstolos. Então, a gente não inventa uma mensagem, entendeu? A mensagem é a mesma. Então, essa questão do compromisso, da fidelidade com a palavra de Deus, é importantíssimo para o líder espiritual. Outra coisa que é importantíssimo, né, para a questão da liderança, é a pessoa ser ensinável, né? A pessoa ter a consciência de que ele não sabe tudo, que alguém sabe mais do que ele algumas coisas e muitas coisas do que ele. Então, às vezes nós estamos encantados hoje com essa questão dos títulos, né? Você é pastor, é mestre, é doutor, é pós-doutor, né? Que isso pode subir para a cabeça da pessoa e ela achar que só falta uma vaga na Trindade para ele chegar ao ápice, né? Porque nós falamos em nome de Deus, mas nós não somos deuses, né? Nós temos que pregar a palavra na simplicidade, sabendo que nós somos apenas os comunicadores daquilo que Deus está querendo comunicar para o seu povo à luz da Escritura Sagrada. Então, ser ensinável é muito importante. É tanto que até hoje, né, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que tirar tempo para aprender coisas novas, aprender, repetir coisas que você já sabe, reler, etc., porque todo domingo você está ali, né? E hoje, principalmente no campo do pastoreio, surge muita coisa nova, né? Não somente tecnologia, mas informação, discussão, assuntos, que muitas vezes o pessoal que escreveu, né, a Confissão de Fé de Westminster foi escrita lá e, né, eu imagino se eles vivessem hoje, quais seriam os assuntos, quais os capítulos eles incluiriam a mais. Bastante. Né? E às vezes a gente mantém a fidelidade aos nossos documentos históricos, mas ao mesmo tempo tem muita coisa desafiadora para a gente no momento que não tem nada produzido, né? Você vai ter que aprender, etc, etc, etc. Então nós estamos aí agora mesmo com o desafio da inteligência artificial, né? Sim. Nós temos hoje uma coisa que ninguém conviveu com isso, que foi essa questão da mídia, né? E eu estava conversando outro dia com o pastor Hernandes, né? Você está na igreja, termina o culto, uma pessoa, posso fazer uma selfie? A pessoa faz uma selfie. Mas qualquer pessoa pode fazer uma montagem hoje, né? De fotografia, de voz. Sim. A gente pega os nossos vídeos, os sermões, às vezes uma brincadeira que você faz durante o culto que está completamente fora de contexto, a pessoa corta aquilo e joga, né? E aquilo, a nossa reputação, ela pode ser destruída por um vídeo, né? Porque é o que está acontecendo aí, né? Vídeos de problemas internos, de família, vindo à tona, né? E de fato, hoje nós estamos expostos, né? E vulneráveis, porque
Você vai na padaria, o pessoal lhe conhece. Você vai num lugar, todo mundo conhece. Tudo hoje está debaixo de câmeras, né? Então, a gente vive um Big Brother Brasil 24 horas por dia. Né? Pastor, pegando esse gancho dessa característica de ser ensinável, nos seus anos de ministério, qual aprendizado que o senhor destacaria que o senhor teve em todos esses anos como pastor? Como assim? Um ensinamento, uma lição que o senhor aprendeu durante esse período. Assim, que são várias, né? Certo. Mas uma que assim, o senhor destacaria. Eu destacaria o ponto de não gastar tempo nos defendendo, certo? Eu acho o seguinte, nós temos que cuidar do nosso caráter, vamos cuidar, procurar ter uma vida reta diante de Deus, diante dos homens, e pedir a Deus que proteja a nossa reputação, que Ele nos defenda. Entendeu? Então, quando você encontra um líder se defendendo demais, quando você vê uma pessoa atacando o outro demais, você precisa tomar cuidado. Porque alguma coisa tem ali escondida, né? E quando você tem um caráter e quando você está fazendo as coisas com lisura, você não precisa se defender. A melhor resposta para a oposição é o trabalho. Então, o cara chega, Arival, não gosto de vocês, mas eu vejo que Deus está abençoando o seu trabalho. Então, o trabalho responde, os frutos respondem, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu não gasto tempo, nem nas redes sociais, em ficar me defendendo de nada. Tenho defeito? Tenho, né? Se a turma fosse fazer alguma denúncia, encontraria na minha vida, porque não existe ninguém perfeito. E a gente vive numa vulnerabilidade muito grande. Então, mas, como a vida cristã é pela graça e o ministério é pela multiforme graça de Deus, então a gente vai caminhando. Eu quero ter o privilégio, né, de chegar no final do meu ministério, dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não quero... Oro todo dia para não ser pedra de tropeço para ninguém, de escândalo para ninguém, nem dentro de casa, nem meus filhos, minha esposa, meus netos agora, nem para os membros da minha igreja, né? A minha liderança e tudo. Sim. Pastor, para a gente fechar, uma outra característica que eu enxergo no senhor, e eu acho que é muito importante para a liderança espiritual e líderes de diversas outras áreas, né? É a motivação das pessoas que trabalham junto, né? Dos outros líderes, das pessoas que estão ali na equipe junto, trabalhando diariamente. O pastor, ele, assim... Você chega na segunda-feira, depois de um domingo que ele pregou 4 cultos, você acha que ele vai chegar cansado, desanimado? Às vezes ele chega cantando, perguntando as coisas e dando ideias de trabalho, novas coisas pra gente fazer. É difícil trabalhar com ele e tá assim, de boa, tudo, que ele sempre vem com alguma coisa. E você tem essa paixão, eu acho que pela obra, que é o que move o seu ministério, né? E move todo mundo que trabalha com o senhor, né? Assim, veja bem, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem motivação. Uhum. Agora, quando você faz o que você não gosta, você está ali por obrigação. Então, eu digo, o pessoal brinca, você já pensou em desistir do ministério? Toda segunda-feira eu penso, porque você tem que começar tudo de novo. Você tem que ler a Bíblia de novo, você vai cuidar das pessoas de novo. Então, esse assunto de motivação, eu trabalhei uns anos atrás, eu li a bibliografia, né, que tinha disponível na área de recursos humanos, na área de liderança, e eu aprendi que não existe receita para motivação, certo? O que eu vi é o seguinte, 50% da motivação é automotivação. Então, você não pode perder o prazer, né, de fazer aquilo que você faz. Então, você tem que ter essa automotivação. Segundo, não tem
o que discutir, são os resultados. Né? E os nossos resultados aqui, vocês sabem, a gente não administra. A gente faz o trabalho e os resultados vêm de Deus. Né? Não dá para eu chegar aqui para o mesmo e dizer, olha, se você for um bom crente, você vai ganhar um pacote, né, na praia para você passar uma semana lá. Olha, se você for um bom crente, nós vamos lhe dar um desconto no dízimo. Né? Então, nós não trabalhamos como empresa. Né? Então, agora, você está na editora, aí você pega um livro, aí você publica aquele livro, aí você faz o marketing daquele livro, e aquele livro vai para a mão das pessoas, e as pessoas vão sendo transformadas por aquele livro. Isso aí é o seu combustível, né? Aquilo que está sendo produzido, aquilo que está sendo modificado. Então, é muito bom, por exemplo, quando você chega numa cidade e não tem igreja, você fala, nós vamos começar uma igreja ali, começa a trabalhar com um pequeno grupo, e daqui a pouco vai crescendo, daqui a pouco tem uma igreja, você constrói um templo, inaugura. Então, é aí que eu falo, essa questão dos resultados. E Jesus coloca lá em João 15, claramente, né, que Deus é glorificado quando nós dermos muitos frutos. Então, frutificar, produzir, ter resultado, e a gente tem que fazer isso com motivação certa, com intencionalidade, com trabalho, né? Não existe nada que a gente consiga de Deus de forma legal, justa, se não for pelo trabalho. Né? O trabalho é tudo. E você sabe, a gente está trabalhando, a gente pega pesado aqui, né? Pega o pastor. Acho que, sei lá, quantas horas ele trabalha por semana. Você já parou para contar? Não. Ele acorda trabalhando, a vida dele é um ministério. Às vezes 11 horas da noite ele tá mandando mensagem de alguma coisa. É o que eu me lembro, para não esquecer, eu mando. Não, mas tá certo. É isso, pastor. Aqui tem bastante coisa pra gente conversar ainda, mas eu acho que a gente já trouxe... Já chegamos aqui. Os pontos mais importantes. Gente, bola para frente, olha para Jesus. Os escândalos estão aí, vão acontecer, acontecerão. Falsos cristos, falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos, escândalo. Isso vai ter até Jesus voltar. Então, o nosso compromisso é com Jesus, né? O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, aguenta firme aí, vamos para frente, tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser.